tarde a todos. Nós estamos no mês de agosto, é conhecido também como Agosto Lilás, onde é uma campanha que incentiva o enfrentamento à violência contra a mulher. E durante o mês de agosto acontece em todo o Brasil Agosto Lilás. A campanha ela nasceu com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando as denúncias de agressão, que podem ser físicas, psicológicas, sexuais, morais e até patrimoniais. Neste ano especial, Agosto Lilás, ele também comemora os 11 anos da Lei Maria da Penha. Com isso, a Biblioteca do CETENS, a Biblioteca de Feira de Santana, ela traz uma discussão para a sociedade de um tema muito relevante, que é a violência doméstica no isolamento social, onde convidamos as advogadas Tâmara Andreucci e Lorena Peixoto para trocar uma ideia conosco, ao qual eu passo a palavra. Ok, obrigada, Fábio. Em nome de Fábio, eu quero aqui agradecer, né, a biblioteca, a UFRB, por esse evento esses eventos, né, na verdade, porque é uma agenda de lives cumprindo aí, acho que uma função extremamente importante, que é de discutir a atualidade à luz desse período aí da pandemia, mas dialogando com temas diversos e que são de extrema importância para a sociedade. Então, dizer de parabéns e agradecer de pronto pelo convite, né? E agradecer as meninas aí também, que vão estar fazendo as intérpretes, né? Acho muito legal isso, que importante, que preocupação social de vocês de, né, democratizarem o conhecimento a partir das várias linguagens, né? Obrigada. Sorry. Eu agradeço o uso das minhas palavras todas, que foram retratadas pela colega Tâmara. É uma oportunidade de estar tratando de uma temática de grande importância, não só no agosto, que é o Agosto Lilás, mas em todos os dias, todos os meses do ano. E essa inclusão que abarca não só as mulheres, mas os homens, as pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Isso é importante porque ela é uma temática que não escolhe cor, não escolhe credo, raça, não escolhe gênero, orientação. E, com certeza, quanto mais pessoas puderem estar debatendo sobre violência doméstica, falando sobre a Lei Maria da Penha e as suas nuances, os diversos tipos de violência, certamente nós estaremos caminhando em prol de algo muito melhor, em prol de uma sociedade mais límpida, de uma sociedade que a gente possa estar vendo e tendo gosto de visualizar. Eu conversando com um amigo, ele disse assim, falando dessas temáticas, e ele diz, poxa, a sociedade está chata, tudo é mimimi, mas que bom que a sociedade está chata. Se a gente está conseguindo falar de temáticas que doem no outro, isso é sinal de que a gente está no caminho certo. Muito obrigada e uma boa tarde. Vamos começando, né? Fábio, você desligou seu microfone, a gente não conseguiu te ouvir. A gente ainda está adaptando com esse mundo digital, né? Mas eu falei que a gente agradece muito a presença de vocês, e é muito relevante realmente a gente trazer essa discussão, e como falou, né, como a Lorena falou, a gente tem que exaustivamente discutir enquanto isso for recorrente na nossa sociedade, né? Então, sejam bem-vindas e fiquem à vontade. Obrigada, Fábio. Obrigada. Eu também estou. Essa é a primeira vez que eu uso esse ambiente, né? Eu não conhecia, enfim. Então, eu acredito que eu não estou vendo as pessoas que estão participando, mas deve ter uma turma acompanhando aí. Dizer boa tarde, né, a todos e todas. E estaremos eu e a doutora Lorena fazendo, na verdade, um debate. Não tem mediação, não. Uma não está mediando a fala da outra. Nós estamos aqui debatendo, então, assim, é um tema que a gente discute junto, que a gente vem já há algum tempo, né, fazendo parte das nossas atividades de pesquisa, de militância, de atividade profissional, e é isso que a gente vai partilhar com vocês hoje à tarde. Então, eu quero apresentar, né, minha colega debatedora, primeiro parabenizando pelo Dia do Advogado, né, o Dia da Advogada, mas o Dia do Advogado e a gente segue junto. Doutora Lorena, advogada e é presidente da Comissão de Defesa do Direito da Mulher aqui, da OAB de Seção de Santana, palestrante que tem desenvolvido aí um trabalho maravilhoso, tanto no que tange
a própria ideia de discutir sobre isso dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, como expandindo essas discussões dentro de projetos como Lives também, que a comissão promoveu, como projetos nas unidades escolares, empresas. Então, enfim, parabenizar a doutora Lorena por estar à frente desse projeto que é fantástico, dessa comissão que é de extrema importância para o mundo jurídico. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos que nos acompanham. É uma grande satisfação e honra debater, ter esse bate-papo com a nossa colega, a doutora Tâmara Andreucci, que é advogada, historiadora, professora, é mãe, então ela me orgulha não só como conhecedora das leis, mas, sobretudo, pela mulher e porque, além de ela ser uma excelente professora, uma excelente advogada, ela é, por orgulho, uma excelente mãe de Raul. Então, é com grande satisfação que eu divido esse espaço contigo, Tâmara, e agradeço realmente, é bastante enriquecedor estar à frente de um projeto, principalmente quando nós temos integrantes como você, compondo essa comissão, e que acredita nesse projeto, e que trabalhando de forma concisa e única, a gente consegue desenvolver um trabalho legal. Claro que é muito pouco diante daquilo que a gente precisa fazer, mas é necessário esse trabalho, principalmente porque eu considero como um trabalho profilático. Eu sempre digo, é um trabalho de prevenção, a gente precisa trabalhar nesses setores das unidades escolares, nas empresas privadas, onde quer que estejamos sendo convidadas para ir fomentando essa discussão de inclusão e trabalhando de uma temática que caminha lado a lado com a gente. Então, é um convite à mudança de cultura, à mudança de pensamento, através dessa disseminação de informação. Então, é muito bom estarmos mais uma vez aqui, nesse novo ambiente, que é novo também, não conhecia, e agradecer pela oportunidade. Vamos nessa, né? E Boquinha de Ara tá aí. Gente, então assim, por que a gente se apresentou, né? Por que é importante falar quem é Tâmara, sujeita, mulher, historiadora, advogada, quem é Lorena, advogada, presidente da comissão, porque isso também constitui a nossa história e o nosso lugar de fala dentro da temática aqui proposta, né? Na verdade, não é uma temática simples, ao contrário. Uma, pela importância que ela tem socialmente e pela emergência que se faz de discutir sobre isso, em razão dos números que nós temos cada dia mais alarmantes da situação de violência doméstica, mas para além disso, porque ele vem no diálogo, né, a própria proposta da live, a violência doméstica no isolamento social, ela vem no diálogo com outro momento que se faz necessário pensar, refletir. Então, nós estamos aqui, na verdade, com dois eixos, né, que nos faz para pensar, para refletir. Um, que é esse momento, essa crise sanitária, esse período de pandemia, que vem junto com a crise econômica, né, uma série de outras questões que perpassam esse período de pandemia, e em face dessa pandemia, que já revela situações outras, então, pensar sobre a atualidade, nós temos o isolamento social, que acaba sendo resultado desse problema pandêmico, né? E este isolamento social, então, em diálogo com a violência doméstica. Gente, isso é muito rico, isso é muito importante. Mas por que falar de nós, né? Por que dizer quem são essas mulheres? Porque a gente entende, aí a gente fez um roteirozinho aqui, né? A gente pensou, obviamente, antes de vir bater esse papo aqui com vocês, sobre como começar a pensar e trazer essa discussão nessa tarde do dia 11 de agosto. Que quando a gente pensa na violência doméstica, a gente precisa pensar nos sujeitos que estão envolvidos, né? Dentre eles, em regra, o marido e a mulher, né? Então, nós temos ali o companheiro e a companheira, enfim. Nós precisamos pensar nesses sujeitos que estão dentro desse espaço privado, que é o lar, e que, em diálogo com o processo de isolamento social, a gente pensa, ele está no lugar da segurança, né? Essas pessoas estão no lugar da segurança. E o que é que se revela com a violência doméstica? Não.
O lugar da segurança, o que a gente espera que seja da segurança, muitas vezes acaba sendo o lugar da dor, né? O lugar da morte, o lugar do silêncio, o lugar do estupro, enfim. Então, é necessário se pensar. E aí, a gente, para começar a refletir sobre isso, trazer uma narrativa acerca dessa questão, é importante dizer e começar a pensar quem são esses sujeitos. Então, a gente começa pensando no lugar da mulher na história. E aí nós, mulheres, quando a gente vem aqui, marca o nosso lugar de ser mãe, de ser profissional, é também a gente marcar um lugar de ruptura, porque na história isso não se fez, né, de forma tão fácil. Estarmos aqui, embora em casa hoje, mas atravessando paredes, atravessando ruas, chegando em lugares que a gente nem imaginava, para falar de uma situação sobre essa, é realmente um momento de ruptura. Embora ainda estejamos de frente com N permanências. E qual a permanência mais dolorosa disso tudo? Uma prática de subjugação do corpo feminino, da vida feminina, sobre os seus companheiros. Então, a gente começar fazendo uma imersão, gente, nessa ideia do lugar da mulher na história, silenciada por diversos espaços, espaços que nos constituem enquanto sujeitas, seja o espaço formativo da escola, que silencia, sim, as mulheres em diversos pontos, isso é coisa de menina, isso é coisa de menina, e vai marcando os nossos espaços, e em regra o nosso espaço é onde fala baixo, né, se comporte, o menino ele tem, né, essa oportunidade de falar com o corpo e com sua voz, seja na igreja, seja a própria família, e o próprio Estado, que durante muito tempo, né, inclusive justificou as diversas práticas de violência. Então, é importante a gente pensar, né? E eu acho que o processo de transformação dessa realidade de violência que nós temos aí é que as nossas meninas e que as nossas adolescentes, elas compreendam que nós ainda estamos dentro de um contexto, ainda, embora muita coisa tenha mudado, nós ainda estamos dentro de um contexto que nos fere e que nos coloca como não protagonista da nossa própria história, mas a gente precisa ir lá e romper. Então, meninas, né, adolescentes e meninos que também precisam compreender isso, porque é o outro sujeito dessa história, e dentro dessa construção da mulher na sociedade, há também a construção do homem na sociedade, né? E a construção do homem, o lugar desse homem tem que ser aquele que é o forte, aquele que tem a última palavra e aquele que agride. E pior, a agressão feita por esse sujeito, ela não é, embora não legítima, ela é legitimada pela sociedade muitas vezes. E quando eu digo a sociedade, eu falo por nós mulheres também. E não tenho nenhum problema em dizer isso, porque eu penso que a gente precisa reconhecer o problema para resolvê-lo. Por que a gente reproduz isso? Porque fomos todas, meninos e meninas, forjados dentro desse projeto, né, social, que é machista, que é patriarcal, que é misógino, que é agressivo e que é violento demais. Tá? Então, pensar esses dois sujeitos e compreender esse sujeito e essa sujeita social, esses meninos e meninas, homens e mulheres, e compreender como vai se forjando dentro da história, gente, é importantíssimo para a gente começar a pensar a violência doméstica em si, tá? Lore, sobre isso, quer falar alguma coisa? Não, eu acho importante isso que você falou, porque fica parecendo que a questão da violência, ela se restringe à pessoa, né, à mulher, e como se fosse uma relação somente de violência de homem com mulher, quando, em verdade, todos os setores da sociedade, existe uma contaminação setorial. São nas igrejas, são nas empresas, são nas instituições, e essa violência de gênero, ela é camuflada no momento em que não existe uma promoção, no momento em que existe uma divergência de valor, de salários com relação à mulher, mesmo que ela tenha a mesma capacitação
técnica e profissional, e em termos de formação também. Então, é tudo muito camuflado. Existe uma linha tênue que separa essa quando não for escancarada a violência doméstica e familiar, né? Mas existe uma linha tênue que separa essa igualdade, dessa equidade que tanto se fala e que muito pouco se compreende. E principalmente, finalizando aqui, a questão da importância da família, de nós estarmos mudando aquela concepção de outrora, que a família ela era enraizada, ela é constituída no seu cunho patrimonial e reprodutor. Então, não existia a figura do afeto, da promoção do desenvolvimento mental, emocional dos seres ali, dos membros que compõem aquela unidade familiar. Então, a gente precisa estar dissipando essa concepção anterior de família. Afinal de contas, a família é a instituição mais antiga que nós temos na sociedade. Então, se não fizer esse trabalho minucioso dentro de casa, no momento que se trata diferente os filhos, né? Os homens das mulheres, obviamente isso vai repercutir para além da família. E vai trazer um prejuízo surreal para toda a sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, então, obviamente que o nosso tempo não é suficiente para a gente pensar em todas essas construções, né? Até desembocar, em especial na violência doméstica, mas a gente faz essa fala de forma bem rápida, no sentido de pensando que eu tenho certeza que tem outras pessoas aí loucas para pensar mais sobre isso, refletir mais sobre isso, e é importante fazer esse resgate, gente. Sabe? Compreender quais são as permanências que ainda estão aí, que ainda estão postas, compreender as rupturas também, como elas se deram. E quando eu falo das rupturas e quando eu falo desse movimento que a gente vem encabeçando hoje, né, várias mulheres pelo mundo afora, que é um movimento de luta contra essas práticas de violência, essas diversas práticas de violência, principalmente a violência doméstica, é a nossa temática de hoje, mas, enfim, dizer que se temos essa luta hoje, né, tão fortemente abraçada por um número maior de mulheres, por homens também sensíveis a essa temática e que seguem aí ao lado, né, de outras mulheres, enfim, incorporando mais ainda essa luta, dizer que, por exemplo, se nós temos uma legislação protetiva hoje, né, se nós temos tratados que falam acerca dessa temática, se nós temos uma vasta literatura acerca dessa discussão, temos nos espaços acadêmicos linhas de pesquisa específicas para tratar a questão de gênero, isso não foi algo dado, né? Então, é importante dizer que isso é resultado, sem dúvida, de luta, né? Até porque os direitos, eles não são dados. Os direitos, eles são resultados de luta. Isso é importante se dizer. É resultado de movimentos sociais, é resultado de pessoas organizadas, né, que começam a perceber de forma mais clara a situação em que a gente está colocado e começa a se insurgir contra tudo que está posto. E a insurgência se faz necessária. E no campo do direito, isso é muito forte, porque a gente deve pensar exatamente no que deve ser, né? No dever ser. Então, assim, não deve ser assim. Se não deve ser assim, a gente precisa buscar lutas diferentes. E aí nós temos, principalmente no século XX, uma emergência muito grande, um boom aí dos movimentos feministas, que vão dar maior visibilidade aos diversos tipos de violência, principalmente no que tange à violência doméstica, mas eu gosto, gente, é algo particular, mas Lorena sabe dessa minha paixão, porque é um campo também de pesquisa meu, né, que eu desenvolvo os estudos acerca da violência à luz, na perspectiva da interseccionalidade. Então, eu trabalho com mulheres negras na política, né, e dentro dessa situação de violência toda, o que acontece? Eu gosto muito de falar de algumas mulheres silenciadas no curso da história, principalmente na história do nosso país, né?
que vem marcada por um colonialismo e por uma mentalidade colonial muito forte, inclusive sobre os nossos corpos, tá? E nossos corpos, muitas vezes, foram e continuam sendo colonizados por homens brancos que exploram esses corpos, como as terras quando aqui chegaram, que exploram esses corpos, que usam e abusam desses corpos e muitas vezes os dispensam. E aí eu gosto de falar de um grupo de mulheres que antecede a esse período aí, né, do movimento feminista mais marcado por algumas lutas, e principalmente dentro das academias, que são das mulheres negras, né, de mulheres escravizadas, que já lutam contra esse tipo de violência durante muito tempo. Muitas vezes as pessoas não compreendem, porque eu digo assim, ó, luta é Dona Maria, que estava lá, né, sem dúvida, construindo uma história louvável e dando possibilidade para que outras Marias e outras Franciscas e Joaquinas e Tâmaras e Lorenas estivessem onde estão hoje, quando já encabeçavam suas famílias sozinhas, ou porque seus maridos haviam sido mortos ou vendidos, enfim, elas estavam lá e já estavam ocupando o lugar da rua, sim, para a sobrevivência, quando para outras mulheres o lugar da rua ele só é alcançado mais tarde, porque o espaço privado era o lugar que estava dedicado à mulher, mas o espaço público era o lugar do homem. Mas essas mulheres já ocupavam o espaço público para a sobrevivência. Então, assim, eu gosto muito de beber nessas fontes de luta, nessas mulheres que foram marcadas, que são marcadas historicamente, a gente não pode perder isso de vista. E são minhas referências, né, para pensar a luta e para a transformação, para me insurgir contra tudo isso que nós temos hoje, para superar esse contexto de violência. E aí, por que eu falo dessas Marias, né? Porque a gente tem uma grande Maria, sem dúvida, que é a Maria da Penha, e a gente entra já aí na história dessa mulher, mas que quando eu ouço e vejo e louvo, né, a história de Maria da Penha, sem dúvida, pelo que ela causou para nós, né, porque daí surge a nossa Lei Maria da Penha, eu penso nessas mulheres que não tiveram vozes. E que bom que Maria da Penha teve possibilidade, né, de fazer isso. Mas é importante também a gente pensar quem era essa mulher, que tinha uma formação, e essa formação dava a ela a possibilidade de pensar e de discutir não apenas a nível nacional, né, mas atingir, inclusive, né, cortes internacionais. E, assim, se essa mulher já sofreu tanto, quase chegando à morte e ficando, né, numa situação de paraplegia, imagine essas mulheres que são essas outras mulheres que não têm essa possibilidade, né, que não tiveram acesso a essa formação, que não têm necessariamente o acesso à justiça garantido, né, que não têm possibilidade econômica de buscar esse acesso. Então, é importante a gente pensar como tantas outras vieram antes dela, como tantas estão aí ainda entre nós, infelizmente, mas é importante a gente falar da história dessa mulher que faz, então, a Lei Maria da Penha chegar aí para nós, e isso é um grande marco na história da luta contra a violência doméstica, aqui no país, especificamente. Não é eu acho, é um deleite ouvir Tâmara falar, porque, além de saber muito, ela nos traz para perto algo que parece estar longe. E traz para a gente o papel e o convite de nós estarmos, de nós trabalharmos e nós adentrarmos essa luta. É um marco que começou, a Lei Maria da Penha, é a Lei 11.340 de 2006. Ela é uma lei recente. Para nós termos ideia da importância dessa lei, quando se falava de violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher, era apenas tratada como uma contravenção penal.
como um crime de menor potencial ofensivo. O que quer dizer isso? São crimes que não ultrapassam penalidades, e para quem milita na área crime sabe muito mais do que eu, que não é meu campo de atuação, de até dois anos de punição, de pena, mas que não existia cárcere, não existia restritiva de liberdade, e as penalidades eram o quê? Era trabalho comunitário, pagamento de multa, era cesta básica, quer dizer, um dano que traz, não atinge não só o físico da mulher, mas a sua esfera patrimonial, a sua esfera psicológica, moral, sexual, ser tratado como um crime de menor potencial ofensivo. Vem a lei desconstituir isso. Isso é um marco, de fato, histórico, porque em que pese tenha sido em homenagem a uma mulher farmacêutica que tinha escolaridade, né, que tinha condição social, econômica, que teve 2 filhos, que o marido, ele era uma pessoa benquista, era um excelente pai, era um cara que era tranquilo e de repente ele se transformara e ela teve de enfrentar longos anos de violência até ter 2 tentativas de homicídio e ficar paraplégica. Então, ela precisou mobilizar através de coragem, né, do apoio irrestrito, enfim, dela mesmo, do apoio dela, essa força foi dela. Ela precisou romper esse ciclo de violência através dessa coragem, dessa denúncia, de buscar essa ajuda do judiciário para, enfim, deflagrar, ter essa promulgação dessa lei. Então, é um marco porque é uma luta de combate, é uma lei que combate a violência e combate também o patriarcado, o machismo, a masculinidade tóxica. Então, são conceitos muito similares, muito parecidos, mas eles são diferentes, porque o patriarcado de Tâmara é muito melhor para falar sobre isso, mas de forma bem sucinta, o patriarcado é aquela sensação de que a mulher é propriedade, é posse. Então, aquilo que a gente possui é facilmente descartado. Então, a vida da mulher é reduzida a nada, a uma coisa, né? Ao res. A gente não é protagonista da nossa história, nós não somos sujeitos de direito, nós somos coisa, nós somos objeto. E a luta também pelo machismo no sentido da supremacia do homem sobre a mulher. São conceitos parecidos, mas eles são diferentes. Então, a gente combate o quê? Esse machismo, porque não existe essa equivalência, nem nessa supremacia do homem sobre a mulher. E a sociedade, ela está estruturada nesse sentido. No homem é o público, a mulher é o privado, é a família, é o seio familiar. No momento que você tira dela a autonomia de galgar seus próprios recursos, você tira dela também a autonomia de expandir, de gritar, de sair e de romper. Tanto que no momento que a gente percebe, dentre os vários tipos de violência, a psicológica, ela vem minando a mulher da sua capacidade de gerir e de gerir a sua vida e de ser sujeita daquilo que ela acredita, dos direitos que a ela é garantido, não só pelas leis, mas a própria Constituição, pela sua própria dignidade. E uma luta é um marco com relação à masculinidade, porque o homem não é aquele que chora, o homem não é aquele que fica em casa, o homem é aquele que agride, o homem é aquele que sustenta a sua família, e isso não é por ele ser bom, não, é porque ele coloca numa condição superioridade, tirando da mulher a possibilidade de avançar. Enfim, então, a lei, eu digo que é uma lei altamente bonita, ela é perfeita, eu acredito que ela seja completa. Não é à toa que a ONU a considera como uma das 3 leis melhores do mundo no combate contra a violência doméstica e familiar. Então, nós temos em nossas mãos um instrumento capaz e eficaz. A partir de 2006, nós temos um instrumento capaz e eficaz, né? Antes nós não tínhamos, tá? Isso, não, é isso. Olha que coisa importante que você traz, né, Lorena? Nós temos uma das 3, foi bom você lembrar isso, e talvez o Brasil, muitas pessoas no Brasil nem saibam, né? Que é considerada uma das leis mais importantes e
concretas no que tange a luta contra essa violência. E aí você tem um dado desse, né, que nos deixa muito felizes, mas você esbarra num número considerável de violência doméstica ainda no nosso país. Ou seja, o problema é legal, não, o problema é social, tá? E é por isso que a sociedade precisa discutir. E é por isso que espaços como esses, eles são fantásticos, porque não adianta esse sujeito ser levado à delegacia. Não adianta esse sujeito ser encarcerado. É para além disso. É para além disso. Nós precisamos, de fato, superar todo esse construto mesmo, sabe? De meninos para serem agressores, de masculinidade que se comprova quando ele é mais forte, quando ele fala alto e quando a mulher obedece, né? Quando ele pega forte no braço dela, quando ele pode dispor do corpo dela como ele desejar, entende? Esteja ele como quiser. Quando ele chega em casa, tomei uma cerveja. Eu me lembro de Alcilene falando sobre isso. Choque, né? Ele tomou uma cerveja, chegou em casa. Não, é porque bebeu. Justifica. A gente começa a justificar. A sociedade está condicionada a justificar aquelas condutas que a lei nos mostra que são tipos penais, então que são crimes que passíveis de punição e tem que ser cobrado por isso para ser justificado. É a bebida, é porque foi demitido. Só que assim, a gente não vê uma história de porque ele bebeu, ele chegar no trabalho e bater no patrão. Sim. Bater no patrão. Mas ele chega na mulher e bate em casa. Sabe? É aquilo que você estava falando, de domínio, de posse, de rede, de produto mesmo do corpo do outro. Sabe? A construção social de que a mulher está disponível. Então, nós tínhamos, inclusive, grandes doutrinadores que até outro dia achavam que sim, se a mulher é casada, ela tinha a obrigação da relação sexual com o homem. Né? O dever familiar, né? Pois é. Legal. Exatamente. Então, é só para frisar, quando você trouxe isso, Lorena, como é importante a gente tomar realmente a rédea das coisas, que para além da legislação, é muito importante a gente ter esse amparo legislativo, mas que realmente é necessário uma mudança de mentalidade. Uma mudança social no que tange a compreender tudo isso. E aí você vê o tempo de isolamento social, e isso faz um boom. As discussões crescem muito, né? E parece que aquelas violências, aqueles tipos de violência que já existiam, mas que a Lei Maria da Penha faz questão de trazer ali, né? Pontuando cada uma. Coisa. Algumas que crescem mais aos nossos olhos, porque realmente um olho roxo marca e deixa aquela pessoa que tá vendo mais angustiado, mas fez emergir também outras tantas violências, muitas vezes não percebidas, e que a gente precisa ser sensível. Por isso que é importante a gente pensar isso, essa perspectiva aí do isolamento social, como ele fez revelar várias coisas, né? Ele revelou na sociedade o problema econômico, o problema sanitário, o problema de saúde, que nós temos uma crise na saúde brasileira, mas ele revelou também que nós temos agressores dentro de casa. E que no lugar de se salvar de um vírus, eu posso encontrar o meu grande agressor. E isso é terrível, né? Talvez algumas mulheres pudessem virar para a gente e dizer assim, eu preferia estar na rua, correndo o risco de pegar o vírus do que estar nesta casa. Isso é muito doloroso para pensar, né, Lorena? Até porque, se nós levarmos em consideração só para um apanhado a questão da letalidade do vírus e da letalidade de um agressor ao nosso lado, certamente o percentual é muito maior. Então, acaba sendo assustador, porque esse ambiente que deveria ser nessa nova roupagem do que é ser família, tá? Um ambiente sadio de desenvolvimento psicológico, emocional dos seus membros, é o mesmo ambiente onde deteriora não só a integridade física, mas emocional dessa mulher, colocando-a em uma condição de total vulnerabilidade.
E essa vulnerabilidade no sentido de ela realmente não ter, literalmente, para onde ir. Principalmente quando está tudo, em tese, fechado. E aí, uma observação, apesar de estar praticamente tudo fechado, aos poucos retornando, a rede de proteção à mulher em condição de violência, ela não fechou. Então, eu vou dar aqui outro parênteses, Tâmara, e eu peço licença, porque essa temática, certamente, ela vai funcionar como um gatilho a algumas mulheres que vivem condição de violência. Mas como foi retratado por Tâmara, toda luta, ela carece de marcas, de feridas, de mortes, enfim. Então, infelizmente, é necessário nós falarmos, porque a mulher, ela precisa, primeiro, identificar essa violência que ela sofre. Ela precisa identificar como sendo vítima, porque ela consegue identificar na vizinha, ela consegue identificar na amiga, mas ela não consegue se identificar como vítima dessa violência. E aí vem a Lei Maria da Penha fazendo um convite no seu artigo 7º, descrevendo quais os tipos de violência. É a violência psicológica, e aí eu fiz aqui uma pesquinha, porque eu trouxe alguns exemplos que a gente às vezes não consegue identificar na prática, mas é desde uma roupa que o homem, ele critica, desde ele menospreza os seus acertos, as suas promoções, mas quando você erra, ele te coloca para baixo, ele enaltece o teu erro. Isso é para quê? É para minar sua autoestima, é para impedir que você, de novo, veja que você é capaz de avançar, que você é capaz de conquistar. E aqui também, dando àquela mulher a sensação de que ela nunca está certa, que ela nunca consegue fazer nada, que ela depende dele para tudo. Então, essa violência psicológica, ela não deixa marcas físicas, né? Mas ela vai minando a pessoa, a mulher, porque é aquele falar mal para ela mesma. É como se ela... Vai patologizando o ser mulher. Ser mulher passa a ser algo patológico, e que teve, viu, gente, importante a gente falar, e que teve fundamento científico, né? É a histérica, né? É louca, ela não é racional. E isso vai sendo dito, isso vai sendo repetido, isso vai sendo reproduzido, e dentro dessa violência psicológica, isso vai deixando a mulher num lugar que ela muitas vezes se compreende a si mesma, né? Deixa confusão, existe uma confusão. Será que eu tô louca? Né? Será que eu sou histérica? Será que eu... E ela vai adoecendo. Muitas vezes a gente não percebe. E ainda há quem reforce isso. Na família, no trabalho, na igreja. Só podia ser coisa de mulher. Não é, gente. E não, ser mulher não é nada patológico, né? A histeria, ela foi criada para nos colocar nesse lugar, realmente, da loucura e do não equilíbrio. Mas não tem nada a ver. Racional. Chama, né? O homem de histérico. Eu quero gritar, não posso gritar, e o homem pode, né? O homem, quando grita, ele é forte. A mulher, quando grita, é histérica. Se tiver que gritar, grita. Não existe. A mesma conduta, mas para cada gênero você tem uma definição, né? É incrível. E a gente diz assim, porque quanto mais a gente elogia uma pessoa, quanto mais a gente diz, você é bonita, você é competente, a pessoa começa a se insuflar, ela toma posse daquilo, ela começa a acreditar. Por que ela não vai também acreditar quando ela é colocada para baixo? Então, se ela é repetidamente colocada como incapaz, como atrapalhada, como aquela roupa que você nunca consegue acertar na roupa que você usa, é sempre inadequado. A forma como você fala é sempre inadequada. Então, assim, ela vai se colocando realmente incapacitada, como uma pessoa incapacitada. E aí a gente passando dessa psicológica, a lei, no artigo 7, ela vem falando sobre a violência sexual, e como Tâmara também já antecipou, a mulher, ela tinha o dever conjugal de ter relações sexuais com o seu marido, principalmente porque outrora, né, em tempos remotos,
a família ela se constituía com a finalidade apenas reprodutora. Então, a mulher, ela tinha que reproduzir. Não é à toa que muitos casamentos, inclusive, frente à sua infertilidade, à sua impossibilidade de engravidar, você aceitava o concubinato, você aceitava uma dissolução, era motivo para o próprio divórcio. Hoje o Estado ele não exige, ele não quer mais saber os motivos pelo qual o casamento, a relação matrimonial está sendo rompida, mas isso sim era um dos motivos. Então, a mulher, a violência sexual ela é caracterizada no momento que coloca a mulher para presenciar, fazer ou praticar qualquer ato sexual, independente de conjunção carnal, que ela não queira. Então, no momento que ela demonstra que não quer, e é um consentimento no ato, o fato de eu ter permitido ontem não quer dizer que eu permita hoje, não quer dizer que eu vou permitir amanhã. Então, o consentimento, ele se renova ato após ato. Então, é necessário que a mulher internalize que ela não tem essa obrigação. Nós, mulheres, nós não temos, nós não somos coisa. Apesar de nosso corpo ele ter sido coisificado e objetivado, não é à toa que a mulher, quando ela se veste um pouco mais sensualizada, ela não está sensual. Ela está atiçando olhares, ela quer ser estuprada. É um convite à violência, né? Então, nós somos frutos dessa sociedade. Tâmara, quer fazer algum adendo? Observação? Eu estava lendo já uma pergunta aqui. Ótimo. Então a gente tem ainda a patrimonial, tá? A patrimonial é quando tira da mulher a possibilidade de ela estar gerindo os seus próprios documentos, o seu próprio dinheiro, quando a impede de ir para o mercado de trabalho, quando retém o dinheiro que ela recebe, quando retém os documentos pessoais dela, quando o material de trabalho também. O material do trabalho, sim. Quando quebra esse material, esses documentos. Então, tudo isso é a violência patrimonial. Ela é caracterizada. E a gente não pode pensar que isso é apenas um descompasso desse agressor. Ele ficou nervoso, ele rasgou. Não, existe sim embutidozinho, uma sementinha, que é essa sementinha da subordinação, de colocar a mulher na condição de subordinado dele, né? Submissa a ele. A violência moral é você caluniar, é você difamar, é você falar mal da mulher para os outros. É você publicizar problemas ou a própria relação íntima desse casal para os outros. E isso vai minar a imagem dessa mulher para a sociedade, para os amigos, para a família. Isso é violência moral. E, por fim, aquela que a gente conhece, que é aquela que deixa marcas ao outro olhar, né? O outro verifica, o outro percebe que você tem marcas, um olho roxo, você tem arranhão. Mas a violência física é aquele empurrão que você cai, ou simplesmente que te empurra. Aquela mordida que deixa marcas. Ela vai além do físico, porque a violência física, ela não só deixa o superficial, ela também atinge o âmago da mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem trazendo essas definições. Sim, Tamara. Não, e regra, ela não vem isolada, né? Ela vem com as outras. A violência psicológica, ela já aconteceu há muito tempo, então, quando a violência física acontece, as outras já estão ali, gente, lado a lado. E muito, nessa campanha da OAB que nós temos feito muito, principalmente nesse período de pandemia. Já que você vai falar isso, deixa logo, porque essa é uma pergunta. Sim, por favor. Perguntando aqui, né, para a doutora Lorena Peixoto, que sabe-se que a OAB, Subseção de Feira de Santana, ela tem um projeto denominado OAB nas escolas. Que bom, Maria Helena, que é de conhecimento aí, né, público, esse projeto. Um trabalho social ao qual a senhora como presidente da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, no qual foram abordados temas que desconstruíssem conceitos machistas e sexistas, através do diálogo e da troca de informação. E a pergunta dela era algo que você já ia falando, mas a gente tem aqui que marcar o lugar aqui de Maria Helena participando junto com a gente. Obrigada, viu, Maria Helena, pela questão.
ela quer saber, diante desse momento, né, em que estamos vivendo, do isolamento social por conta aí do Covid-19, o que é que de concreto a comissão realizou ou vem realizando? Eu acredito que eu estou realizando. Obrigada, Maria Helena, por participar. É uma forma, inclusive, de nós estarmos publicizando o trabalho que a OAB está fazendo. Infelizmente, a gente tinha um trabalho muito de, como você falou, de OAB nas escolas. Isso faz com que os membros da comissão, os membros se desloquem ao local que nós somos convidados, seja nas unidades escolares, que compreende não só o colégio, como as universidades, seja nas empresas. Eu trabalho na própria OAB, na subseção em Feira de Santana, através de palestras, de mesa redonda, esse debate que é importantíssimo, até porque nós temos a lei ela tem um aparato, a gente tem tudo muito, muito definidinho na lei, então a gente precisa trazer de concreto. Infelizmente a gente não está conseguindo ter esse contato, gente, o pessoal, né? O corpo a corpo. Mas a OAB, através de suas redes sociais, precisamente do Instagram e do WhatsApp, ela tem trabalhado no sentido de definir, mostrar para a sociedade quais são os tipos de violência. Mostrar que aquela conduta que ela está vivendo, que a mulher ela vive, é violência sim. E isso é uma campanha em parceria com a campanha do Sinal Vermelho, tá? Tem um xizinho na palma da mão em vermelho para você se dirigir às farmácias credenciadas e conveniadas e mostrar, e só apresenta esse sinal que a pessoa vai identificar que você é uma mulher em condição de violência, em situação de violência. Então, o nosso trabalho ele tem sido ainda mais disseminando através das redes sociais, que é o nosso canal que a gente tem nesse momento, para estar trazendo as definições dos tipos de violência, trazendo quais são os órgãos que compõem a rede de proteção. Então, a rede de proteção, ela não se restringe apenas às instituições da OAB, à Defensoria, ao Ministério Público, às delegacias, aos centros de acolhimento, aqui em Feira de Santana, aos centros de referência Maria Quitéria, mas nós, enquanto cidadãos, seja homem ou mulher, nós somos parte dessa rede de proteção. A gente precisa internalizar o nosso papel de que briga de marido e mulher se mete sim a colher. É um ditado bastante popular. A gente sempre brincava. Eu lembro na minha infância que a gente dizia: a briga de marido e mulher não se mete a colher com os nossos colegas, mas não. E olha, na época da infância. Então, assim, hoje a infância ela precisa tomar conhecimento que briga de marido e mulher mete-se a colher. Com toda certeza. E assim, lives também, né? Isso. Na verdade, Maria Helena, fizemos uma série de questões de projetos mesmo, né? Para tentar chegar em vários lugares, desde produção de artigos e é divulgado na rede. Essa campanha ficou belíssima, porque os tipos de violência muitas vezes as pessoas não percebem, né? E aí, pontuando. E as lives também, fala um pouquinho sobre as lives que nós tivemos, né? Isso, as lives, a partir inclusive são temáticas que a gente tem escolhido a convite, as sugestões da sociedade. Então, a gente tem recepcionado alguns temas por conta desse bate-papo legal, dessa interação da sociedade que nos acompanha no Instagram, a gente sugerindo temáticas que tem esse sentido importante falar, né? Tem sentido a necessidade de estar tratando. E nós temos também outra campanha, também pelas redes sociais, que é o Educando nas Redes Sociais. Às vezes, não necessariamente é um tema de violência, mas é um tema de direito de família, que fala sobre guarda, que fala sobre guarda compartilhada, porque fica parecendo que a mulher, ela tem a obrigação de cuidar dos filhos. Não, gente. A paternidade e a maternidade não é uma obrigação, é uma escolha. E ela compreende não só a mulher, mas também o homem. Então, a gente traz esse trabalho de educação mesmo, no sentido de tirar da mulher certos pesos que a sociedade a impôs, para a gente estar desmistificando esse papel
da mulher, esse papel, né? Esse lugar da mulher na sociedade. Então, através de lives, através de campanhas sobre o tipo de violência, sobre a publicidade dos locais que trabalham nessa rede de proteção, seja através de endereços, de telefones, incentivando o Disque Denúncia, o 180, o 190, e estamos aqui abertos a recepcionar mais sugestões que possam estar sendo necessário para combater todo e qualquer tipo de violência, não só a violência familiar e doméstica, mas qualquer tipo de violência de gênero. Gente, Lorena, só agora eu percebi que aqui que tem o privado, eu estava aqui no chat privado e tem os comentários. Gente, tem vários comentários que eu não tinha visto. Eu também percebi agora. Obrigada por falar. Desculpa, gente. Olha aí que tal, chegou cedo. Deixa eu dar um oi também agora. A Helena, eu estava lendo sua pergunta na estante. Sumiu, vamos falar assim sobre ela, mas agradecer Luísa aí, uma grande amiga. Minha colega que falou, a Manu Ferreira, ela disse que a campanha do X, ela é do Ministério Público e do CNJ. Nós aderimos a essa campanha no momento que a gente diz assim, é violência sim. Em verdade, a campanha da OAB, Subseção Feira de Santana, não é a do sinal vermelho, tá? É a campanha do é violência sim, definindo todas as condutas do dia a dia que estão enquadradas como tipos penais previstos na Lei Maria da Penha, em seu artigo 7º. Isso aí. Então, assim, gente, que bom que vocês estavam aqui. Desculpa que só fui ver depois. Mas, enfim, vou pegar aqui a pergunta de Helena. Helena, ela tinha colocado a sua. Foi a Helena que me perguntou, Tamara também? Acho que foi. Sim. Né? Que ela veio falar do artigo 5º, que vai exatamente dizer o que significa essa violência doméstica, né? Familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero. E aí, enfim, ela segue dizendo, a grande pergunta dela é: diante dessa normativa, como explicar o porquê, né? Ainda existe especificamente mulheres brancas de classe alta, nível intelectual também alto, que conseguem denunciar o seu agressor. Gente, essa pergunta de Helena nos revela o quanto isso é importante, porque nós não estamos falando apenas de possibilidade econômica, nós não estamos falando apenas de capacidade intelectual. Para além disso, nós estamos falando de uma construção de sociedade violenta, machista, tão forte, que ainda que todo esse aparato, e muitas vezes mulheres que sustentam os lares, são violentadas sustentando seus lares e não conseguem sair dessa relação, sabe? E isso, Helena, você marca a questão da mulher branca, né? Que, em regra, é aquela que ascendeu economicamente ainda com mais em maior quantidade no nosso país, em detrimento de mulheres negras, enfim. E o que fica marcado mesmo para a gente pensar, e desde o início eu tenho feito esse resgate, de que isso é uma construção histórica, social tão forte, atravessada, né, por vários espaços, como a igreja, a própria escola, enfim, que vai forjando a nossa sociedade. Eu falei, a gente não tem, nós não temos apenas homens machistas, nós também temos mulheres machistas, sabe? E assim, é terrível. Então, muitas vezes a gente ouve assim, mas ela fez, a gente não tem mais. A gente precisa se juntar, não tem nenhuma conjunção adversativa, não tem justificativa para a violência. Mas a roupa que ela usou, mas também ela quis isso. E mesmo as mulheres brancas, mulheres de poder aquisitivo, estão dentro, gente, dessa construção social. Elas não estão à parte. Embora elas tenham acesso a outras coisas, e aí a gente espera, né, que o acesso a uma formação diferenciada dessa mulher, um poder de liberdade maior, mas a coisa é tão forte, que isso acaba se consagrando. Ela pergunta se existe alguma pesquisa que aborde estatísticas. Sim, tem. Inclusive, tem pesquisas que tratam especificamente de mulheres de classe média alta,
que são violentadas. Eu não me recordo o nome do livro agora, mas tem um livro que fala sobre isso. Eu posso tentar pesquisar aqui para ver se eu acho rápido para falar contigo, né? E, enfim, tem pesquisas que tratam especificamente sobre esse tema. Embora o número de violência doméstica é mais expressivo. Denunciada, né? Pelo menos aqueles que são denunciados. Ótimo, Lorena, você lembrar isso. Porque, assim, o que também acontece muito? A vergonha de ir à delegacia fazer a denúncia. Não é fácil, gente. Sabe? E aí, imagine aquela mulher que socialmente ela tem, né? Ela dentro da sociedade, ela é uma referência, e de repente. É um modelo de família perfeito, né? A Margarina, né? A Doriana, né? Margarida, feliz, tudo lindo, e de repente essa mulher chega na delegacia, né? Nós tivemos, inclusive, e eu penso que isso é positivo, é importante dizer, um número grande de mulheres, de artistas e tal, que começaram a fazer essa denúncia, que começaram a aparecer. Isso gera impacto positivo, porque, de uma certa forma, também empodera outras mulheres a fazer o mesmo. E eu falava, Helena, mais cedo aqui, da questão de uma mudança de mentalidade, é isso que a gente precisa ter. A gente não tem que ter vergonha. A culpa não é minha se eu fui violentada. A culpa não é minha se eu vivo com um agressor. É dele. A mulher, ela não é, e a casa, ela não é centro de recuperação de agressor. Não é, tem que parar com isso. Tanto, Câmara, que... Salvar ele, você precisa mudar. Ele não vou mudar, gente. Ele é agressor. É bom nós internalizarmos essa importância da mulher no rompimento da violência e tomar conhecimento das condutas para no primeiro sinal de violência ela conseguir dar um basta. E esse basta é necessário porque a rede de proteção, a justiça, as medidas protetivas, elas só vão ser definidas e aplicadas se houver essa denúncia. Então, não tem como nós termos um arcabouço legal completo, uma rede de proteção a favor no combate, né, da mulher em condição de violência, se não houver denúncia, se não houver o rompimento desse ciclo de violência. Pois é, exatamente. Perfeito. Então a gente chega, a gente tem que ir lá, a gente tem que sabe, tá atento, ser ouvido atento mesmo para o que está acontecendo com as mulheres no entorno. Às vezes a gente não percebe, mas ouve os gatilhos que essa mulher dá, né? De que ela está sendo violentada e a gente precisa se ajudar. E, enfim, tem pesquisas, isso é muito difícil, é um problema que transcende a questão legal, é um problema realmente social. E que se acharem que é mimimi que seja, então é mimimi mesmo, mas a gente vai ficar falando todo dia desse mimimi. Né? Até que a gente não precise mais falar, né, gente? Se incomoda, se falar tanto sobre essa temática incomoda, alguma coisa está errada. Pois é, exatamente. E assim, nos últimos tempos a reação é muito grande. Isso. Eu gosto muito quando Foucault fala, né, que onde há poder, há resistência, e nós temos poder. Nós temos poder, sabe? Nós somos maioria, nós temos acesso sim à educação, nós precisamos nos entender enquanto uma rede aí protetiva, né? Uma com a outra, e homens que sejam, né, também adeptos a isso que venham junto, a gente precisa se entender, porque a gente tem força. E é exatamente por conta da força dessas falas, dessas lutas, dessas campanhas, que muitos e que chegam a fazer projetos mesmo de combate, né, à luta de mulheres contra a violência, inclusive defendendo que um lar não tem que ter ingerência do outro, tem que ter sim. No que tange a violência, tem que ter ingerência, sim, do Estado, do vizinho, enfim, né? E aí, Fabiana Batista, ela traz aqui para nós, Lori, algo que é fantástico, né? Feminismo na perspectiva mais abrangente abarca todas as mulheres, assim, vou falar por mim, de pronto, não, né? Até, eu nem diria feminismo, até porque não tem o feminismo, nós temos vários feminismos por aí, inclusive, né? Que eu falei mais cedo sobre essa questão de um feminismo que surge ali dentro do campo acadêmico e tal, mas que não abraça causas de determinadas mulheres, efetivamente não abraçava certas causas,
né? E a gente tem aí o voto, que é algo muito recente para as mulheres. Era uma luta, sim, mas alcançou todas as mulheres em uma determinada época? Não, e por que não, né? E por que não era... não estava ali na arena da batalha dessas mulheres. Então, não abrange a todas as mulheres, e aí você traz algo que, para mim, é muito forte, a gente precisa pensar, ela coloca, a mulher negra pode ser resguardada somente na discussão desse feminismo? Não dá. Não dá. A Lei Maria da Penha foi criada no contexto da branquitude elitista, infelizmente, sim, e vou mais. Não é apenas a Lei Maria da Penha, não, viu, gente? Judiciário, né? O judiciário brasileiro. E não é só o brasileiro, não. Eu penso a Declaração Universal das Nações Unidas, ela é pensada à luz do pensamento da Europa. Ela vem de lá. Então, não, gente. Não. Agora, nós temos hoje uma série de estudos e de batalhas, e de frentes de batalhas fortíssimas no sentido de romper com isso, de compreender as especificidades, de compreender as questões culturais que são muito, né, que são diversas e que precisam ser observadas. Não existem todos, né, como se fôssemos todos iguais. Não, nós somos culturalmente diferentes, economicamente diferentes. O que é que se tem? Uma campanha, uma batalha no sentido de diminuir essas diferenças, principalmente no que tange as questões econômicas e sociais, para possibilitar que nações que ainda estão em processo, né, digamos, diferenciado em relação a outros, porque eu estou falando de uma Europa que é muito mais velha, por exemplo, né, do que a gente, que ele consiga também alcançar determinadas, digamos, superação de uma pobreza extrema, porque nós não vemos apenas na pobreza, né, de altíssima miséria, embora um país muito rico. Então, enfim, não atende o que você traz acerca da Lei Maria da Penha, como a doutora Lorena fala, né? Todo o judiciário é perfeito. E ela fala, ou as questões levantadas pela interseccionalidade são realmente basilares para trazer à tona a violência sofrida pelas mulheres negras. São basilares, são necessárias. Quando a gente pensa, quando a gente olha para uma pirâmide, tem uma pirâmide muito comum, né? Da violência. E aí tem o homem negro, a mulher branca e a mulher negra está lá embaixo. Na base. Na base. Então, gente, eu vou dizer que mesmo as políticas públicas, mesmo as ações que são feitas para essa mulher vai ser a mesma que é necessário fazer com essas mulheres negras? Não, porque são contextos diferentes, né? Então, assim, eu penso que você fez uma pergunta, Fabiana, respondendo tudo ao mesmo tempo, né? Uma consciência bem bacana aí da temática, mas que é importante ser trazido aqui, porque às vezes a gente, né, não pensa, feminismo é feminismo para todo mundo, né? Não, gente. Primeiro, Tamara, eu acho importante até a gente, quando fala de feminismo, né, feminismo negro, enfim, a gente primeiro desmistificar os conceitos, porque muita gente se envergonha de falar, e eu digo muita gente, não só mulheres, mas homens também, enfim, de dizer sou feminista como se fosse algo negativo, pejorativo, como se fosse a ideia também da supremacia da mulher sobre o homem, quando em verdade a gente não consegue identificar nem os conceitos mais elementares. Verdade. Não fazer esse convite quando a gente não conhece os conceitos. Perfeito. E é isso. Então, é necessário estudo, é necessário se debruçar, é necessário as discussões, é necessário ouvir essas narrativas a partir dessas vozes, no que tange aí a questão das mulheres negras, porque, né, que são situações específicas, então são essas vozes que precisam contar suas histórias, que precisam falar por elas, não precisa de ninguém falando, né? Não é o lugar de fala. Então, né, a gente tem que identificar o nosso lugar de fala e dizer, né? Dar espaço para que o relato possa ser trazido. Porque a vivência, ela realmente constitui um diferencial incrível, né? Para poder refletir acerca daquilo. Helena ainda traz aqui, ó, Lorena, para a gente, né?
sobre o novo tipo de violência que é virtual. Sim. E agora aí ganhou inclusive legitimada, né, socialmente, a violência virtual, ela virou legítima, né? Tem gente defendendo fake news como liberdade de expressão. Absurdo, né? Mas, enfim. Com relação a essas fotos, os nudes, o vazar nudes é uma típica violência moral. E, né? E ela é caracterizada não só o vazar nudes, esse tipo na parte virtual, como a própria, que eu falei da questão da maternidade, no momento que você ataca a maternidade, ela também se enquadra como tipo violência moral, não é, Tamara? Me corrija se eu estiver errada. Sim, então, sim. No sentido de desqualificar a mãe, né? Enquanto uma boa mãe, enfim, uma... Exatamente. E quando a gente estava falando que essas violências, elas normalmente elas se comunicam, ela na pergunta dela, ela diz, será que isso é capaz, né? Essa violência virtual, essas fake news, enfim, sim. de marcar, de manchar a imagem de uma pessoa mulher, de desorientá-las psicologicamente. Claro, então assim, é uma violência psicológica, gente, e leva pessoas à morte. Eu estou vendo o pessoal aí na hashtag, né? Estamos com Sátia Lorena, que, sem dúvida, resultado aqui de uma violência psicológica, né? Com tantas outras histórias, tantas outras Sátias e Marias, é isso que a gente fala. A gente precisa estar atento, gente, ao que está acontecendo nesses espaços. A gente precisa estar atento. Tem vários relatos de mulheres, inclusive, que vão às delegacias, né? Principalmente quando não é delegacia da mulher mesmo, as delegacias comuns, que ainda não tem todo, porque a delegacia da mulher ela foi pensada exatamente para atender esse público. Atender este público. Então, tem todo um cuidado, mas em outras delegacias isso não acontece. Então, a gente tem relatos de mulheres que chegou aí 1, 2, 3 vezes, ninguém deu ouvido, essa mulher foi assassinada, ou essa mulher acaba cometendo suicídio porque ela não suporta a violência. Então, isso é complicado. Então, sim, eu penso que, sem dúvida, desorienta psicologicamente, né, Lorena, chegando aí a situações das mais terríveis. Até porque existe uma transposição, você tira da pessoa, do agressor, que divulga, que faz a divulgação de nudes, de fake news, como causador da violência para a mulher. A mulher ela acaba se colocando como culpada. Porque eu mandei? Porque eu mandei aquele nudes para ele? E quando, em verdade, existia uma relação, ou pelo menos esperava-se que existia uma relação de confiança. E aquela coisa, né, do consentimento, é o consentimento no ato. Naquele momento foi consentido, mas assim, é para desqualificar realmente a mulher, colocando-a num papel de total descrédito. Estou falando aqui, Tâmara, do caso da médica. Eu não tenho acompanhado, eu não me sinto capacitada neste momento para discorrer sobre esse caso, tá? Não sei se Tâmara ela... Não, a gente até comentou sobre isso. Assim, é Manu que fala isso. A gente, no sentido de falar do caso em específico, a gente não tem acesso isso. Realmente a tudo que aconteceu, o que a gente acompanhou, que viu, enfim, é aquilo que circulou na mídia. De uma certa medida, a gente está falando de questões que a gente acabou já relatando aqui, né, desse silêncio, desse tipo de violência, de uma mulher que já não suporta mais as marcas que no seu corpo, que no seu psicológico vão sendo... né? Como? São sendo deixadas por aquele agressor, né, as marcas. E que ela acaba num nível tão grande, né, de situação que pode sim chegar a um suicídio. Mas outras tantas vezes não é, só que é muito mais fácil né, alegar isso, e muito provavelmente vai se alegar isso. Depressão. É isso, eu não me sinto à vontade para falar porque eu não sei o que está sendo. Não, eu acompanhei uma reportagem, e aí vocês que estão aí no chat podem estar falando,
que ele disse que, em verdade, ele sentia muito pelo que tinha acontecido com a sua companheira e disse que ela estava passando por um problema sério de depressão. Então, é aquela patologização da mulher também que eu falava lá atrás, né? De que é estéril, que é louca, que a ciência médica assinou embaixo, muitas vezes disso, corroborou com essas ideias, e que a gente precisa superar. Inclusive, alguém coloca aqui, né? Uma mulher... Nós não caímos de um prédio, é verdade. Né? Enfim, gente, é um caso triste, muito provavelmente outras como ela, pelos dados que a gente tem no mesmo dia, algumas horas depois, deve ter passado pela mesma situação, e aí você vê uma mulher médica, né, ela tinha recursos para sair desse lugar, financeiros, sim, econômico, provavelmente, mas ela já não tinha mais o recurso ideal, que era o amor, a questão do amor próprio mesmo. Tanto que profissionais de diversas áreas precisam trabalhar dentro dessas situações, não é apenas o advogado, mas faz muito necessário o psicólogo, assistente social, porque nesses diversos campos de atuação que essas mulheres precisam ser tratadas. Dizem, inclusive, que é o único lugar onde, se tiver algum psicólogo, ele pode até falar melhor sobre isso, mas que os psicólogos eles fazem um trabalho no sentido inverso, porque, em regra, a gente vai para poder compreender os nossos problemas, né? E sair dos nossos problemas, resolver as nossas situações para o psicólogo. Mas, no caso de mulheres em agressão, que vivem em situação de violência, não. Elas precisam compreender que o problema não é dela, que o problema é dele. E que ela precisa sair. E que aquele excesso, Tâmara, porque é bom a gente também desmistificar o estereótipo, porque o agressor, ele não é aquele delinquente quanto mais que a gente conhece, que a gente aponta e identifica, né, como um violento, enfim, delinquente. Ele vem fantasiado de boas intenções, ele vem de forma muito doce, domesticada, ele envolve, não é à toa que antes de chegar, como a Lucélia está falando aqui, antes de chegar às vias de fato, ele primeiro envolve a mulher em um ambiente, em um casulo, na verdade, que a impossibilita de andar por conta própria. Então, ela vai limando, como o Tâmara falou, né? Vem antes da violência física, já teve a patrimonial, já teve a psicológica, já teve a moral. Então, é bom que a gente identifique, porque esse agressor, ele não vai ser visto por todos. E se a mulher ela não consegue romper essa barreira, infelizmente, ela vai continuar. Então, ela precisa internalizar de que ela não é a culpada, né? Colocar ela para visualizar que aquela conduta, aquele excesso de amor, muitas vezes, em verdade, não é amor nenhum, né? Amor não mata. Amor não agride, né? Com certeza. Não, mas, gente... Eu acho pertinente a gente falar da mudança que tivemos agora, em plena pandemia, né, da Lei Maria da Penha, não sei, eu acho que o artigo 22, ou 24, Tâmara, foi o qual? Foi o 22, a questão do agressor, né, de ele ser obrigado a participar de projetos de ressocialização, né? E isso independe da penalidade. É um trabalho conjunto, né? Você trabalha o agressor como também nesse contexto de violência, porque a ideia é poder ressocializá-lo, mas não é liberar do crime, porque para aquela mulher, ele vai continuar sendo agressor. Mas a ideia da ressocialização é que ele não volte a ter aquelas mesmas condutas com outras mulheres. Se você simplesmente aplica a letra fria da lei, a penalidade por conta própria, a possibilidade de reincidência é muito grande. Então, vem a lei agora em abril ser modificada, eu acho que o artigo 22, no sentido de obrigar o agressor a frequentar centro de educação e de reabilitação e ter acompanhamento psicossocial.
Isso. Embora isso, né, de uma certa maneira, isso já estava presente. Isso já existia, né? Às vezes é importante a gente falar que algumas coisas acontecem como se fosse uma grande, e isso já existia, gente. Já existia. A gente tem que, na verdade, e aí eu não precisava nem essa modificação, é a gente efetivar aquilo que já está previsto. Então, ao tempo que eu tenho uma repetição de algo desse tipo, eu tenho uma diminuição de verbas de incentivo a políticas contra a violência. Então, é você andar na contramão. Alguém falou aqui, Luciana, né, que as delegacias elas precisam ter um melhor atendimento. Sempre. Não apenas as delegacias, eu vou além, os hospitais precisam estar preparados, porque muitas vezes o primeiro lugar que essa mulher chega é no hospital, não é na delegacia. Tá? E aí, o que se lutou bastante para que fosse obrigatório a denúncia, né, que a denúncia fosse por parte dos agentes de saúde, fosse obrigatório, mas não passou, isso acabou não passando, porque muitas vezes essas violências elas são primeiro identificadas no espaço de saúde, não na delegacia, elas nem chegam à delegacia. Mas tem aqui em Feira de Santana, no Centro de Referência Maria Quitéria, que muitas mulheres elas já vão diretamente nesse centro, que é uma instituição psicossocial, né? Você faz todo esse acompanhamento inicial, de triagem, de serviço social, de psicóloga, para depois eles fazerem o encaminhamento. Primeiro ele prepara aquela mulher em condição de violência, acalma essa mulher em condição de violência, faz aquele trabalho de identificação daquela conduta e principalmente de afastamento da culpabilidade dela, né? Que ela não é culpada de nada. E aí ele faz os encaminhamentos, seja a delegacia, ao Ministério Público, né? Ao CREAS, enfim. Exato. Então, o que E aí, na hora eu ia falar sobre isso. Inclusive, as primeiras pesquisas que ganham maior corpo no que tange essa questão da violência doméstica, elas não saíram do judiciário, elas vieram da área de saúde. Aí depois é que a gente também entra nisso aí de forma mais fortemente, por conta do número de mulheres que eram identificadas nesse espaço. Portanto, gente, precisamos... E quantas meninas não chegam na escola também? Mas a escola está preparada para identificar? Não. Então, o que a gente precisa? E a Lei Maria da Penha nos garante isso, né? Buscar, lutar e cobrar que o Estado ele promova cada vez mais ações no sentido de fomentar isso, de fazer com que as pessoas compreendam quais são esses tipos de violência, né? Que o agressor ele não vai chegar te batendo, ele vai chegar te dando flores, certamente. Ele vai chegar te beijando, ele não vai chegar, né, usando palavras que, enfim, não te definem, não, sabe? Ele vai chegar de outra forma. Ele vai chegar em você, ele vai te dominar de alguma maneira. Então, o que a gente precisa fazer é cada vez mais lutar por políticas, né, por programas que eduquem meninos e meninas contra isso. É necessário que a gente faça. Pessoal, Luana trouxe aqui algumas questões acerca foi isso mesmo, da entrevista, né? Do SAT. E eu estava... Mais cedo a gente comentou, né, acerca dessa patologização da mulher, e olha como é exatamente onde ele se garante, né, para dizer que ela era depressiva, e aí ela não está nem aqui mais para se defender, mas como Luana está trazendo, não, ela não era, todo mundo sabia, enfim. Ela não fazia uso de remédio, né, o que é fácil de ser comprovado, isso aí, realmente. E aquela querer tornar a vítima em uma louca e em uma suicida. Mas nós, gente, somos colocadas nesse lugar a todo tempo. Rotineiramente. A gente precisa ficar atento. E às vezes, assim, o namorado fala isso com a gente brincando, o marido fala brincando, e a gente ainda dá risada quando ele fala, tá naqueles dias, tá louca. Não tô louca. Sabe? Não estou louca. Estou com os hormônios de uma forma diferente. Estou nervosa, estou chateada, mas não estou louca, não estou, né? Mas hormônio todo mundo tem. Não é?
Então, a gente precisa atentar para essas questões. Você foi identificando mais alguma coisa aqui? De terceiros em denunciar o agressor ou em suspender a denúncia. Eu até comentei sobre isso, sobre essa questão de que algumas pessoas... não, mas de ser invasivo, né, de ter ingerência no espaço privado, mas a gente não pode falar sobre, não pode pensar nem fomentar, e sim, teve discussão, mas não foi... Lorena caiu, foi? Mas não passou, que bom. Como é que nós estamos aí, Jéssica? Fábio, vai nos falando do horário. Saí sem querer, me desculpa, já voltei. Coisas que acontecem nesses eventos virtuais. Super tranquilo. Luciana conta aqui de uma situação dela. Uma experiência, isso. Uma experiência que, há alguns anos em Salvador, quando fui agredida, fui à delegacia e me senti um cachorro, machucado física e moralmente. Não me atendeu, me obrigou a ir ao hospital, sem dinheiro, sozinha, sem proteção, ou seja, revitimada, né, Luciana? Isso é triste, gente. É terrível. E não é um caso pontual, não. Infelizmente, o que a Luciana traz aqui são situações que acontecem constantemente. A Verônica, ela traz aqui, Tâmara, que é muito legal isso, que em minha casa, a gente uma vez conversando sobre esses clássicos da Disney, né, da mulher, da Branca de Neve, de uma mulher que cuida de 7 homens, né, fica fazendo os serviços domésticos, à espera do homem perfeito, daquele beijo que vai acordar, que vai salvá-la, enfim. É engraçado que, de fato, é muito cultural. E a gente, por muito tempo, e digo, eu realmente não consigo me identificar, porque na época eu não era muito adepta de contos de fadas, não. Mas colegas, amigas, enfim, sonhava com aqueles contos de fadas, né? Que queria viver aquele amor platonizado pelos contos da Disney. Então é muito cultural, né? É uma coisa que a gente está ainda caminhando e é necessário. Voltamos a falar da importância de momentos como este para desconstituir essas ideias, esse pensamento, né? Para trazer a oportunidade da mulher falar, da mulher se encorajar, da importância de denunciar, desde os primeiros sintomas, dos primeiros momentos até uma agressão física, né? As vias de fato. E aí, isso que a Verônica traz, né, da questão de como vai sendo forjado o lugar da mulher, né? Como isso é apresentado nos clássicos da Disney, nos contos de Shakespeare, nas músicas, né, de vários cantores aí da MPB, também tem, gente, muita coisa abusiva. E pagode, né, Tâmara? A gente fala assim que a gente adora uma musiquinha de pagode, tá todo mundo dançando e tá menosprezando a figura da mulher. Na lata, assim, né? Mas tem dos clássicos mesmo, mais antigos, que também são extremamente abusivas, né? Letras abusivas, e isso vai constituindo. Então, a referência que a gente tem de ser mulher é essa. Da mesma maneira que diversas mulheres, em razão da própria construção dessa sociedade, e aí ela pode estar lá, ser professora universitária, como ano traz, dentre outros lugares que ela ocupe, diversas mulheres, meninas, adolescentes, elas têm como referência de relacionamento um relacionamento abusivo. Ela não conhece outro relacionamento, gente. Porque ela viu o pai abusar a mãe, ela abusar a avó. Então, isso é naturalizado, sabe? É a referência que a gente tem. Do mesmo molde que nós temos uma referência de ser mulher. E isso é tão forte. Eu conto essa história morta de vergonha, mas eu conto, tá, gente? Meu filho hoje está com 7 anos, mas na época acho que ele tinha 4 anos. E eu sempre gostei de, quando vou para algum aniversário com ele, eu levo ele para comprar o presente, porque acho que quem entende do que a criança quer é a criança. E aí estou eu com o Raul lá, comprando um presente e escolhendo o presente de Maria.
E eu pegava várias bonecas, né? As princesas, tudo que tinha. Esse aqui, Raul, já louca para ir embora. E ele, não, mamãe, essa não. Essa não, essa não. E um presente Raul queria. Eu digo, meu Deus do céu. E ele foi e pegou um brinquedo, que é um brinquedo bem conhecido, inclusive antigo, que é aqueles bloquinhos de madeira que forma casinhas e tal. É antigo, mas até hoje ele é super vendido. Tem na escola, ele é bem didático também. E ele tinha esse brinquedo. E ele pegou essa caixa, que lá na frente tem falando engenheiro, acho que é mini engenheiro, enfim, alguma coisa assim. Ele fez, eu quero esse. Anos na militância feminista, anos querendo, dizendo desde a gestação que não seria mãe de um machistinha em potencial, né? E que bom, não sou. Me vi dizendo a seguinte frase: filho, isso não é de menino, não? Gente, você não tem noção de como o Raul olhou para mim com a cara, mas bem mesmo, para o que eu tinha dito e fez. Que besteira, mãe. Ele só tinha 4 anos. Eu disse, meu Deus. Gente, que horror. Pega esse brinquedo e embora pagar. Né? Porque embora eu esteja aqui, dentro dessa luta, estudando, lendo, produzindo, escrevendo, eu ainda reproduzo isso, gente. Imagine. E precisou uma criança de 4 anos me lembrar que eu estava falando uma besteira. E que bom que ele foi assim, bem gentil, e falou que era uma besteira, né? Ele podia ter usado um termo ainda, mas enfim, acho que era pouca idade. Ou seja, tá aqui, tá nos circulando o tempo todo. Quantas vezes nós não ficamos meio receosos de fazer determinadas coisas, embora todas as discussões sejam aqui travadas. Não é fácil, não. É bem difícil a gente sair desse lugar, mas eu acho que a gente consegue sim se deslocar dele com esses bate-papos, com esses projetos, né, com essas possibilidades aqui. Luana disse que ela não suporta essa frase, está nervosa e louca de TPM. Não me fala, Luana, detesto. Já sofri violência doméstica e Sati esteve ao meu lado. Vivenciei violência psicológica. Você é gorda e ninguém vai te querer. É uma frase que luta até hoje para ser curada dentro de mim. Fim veio com meu braço quebrado depois de minha mão. Graças a Deus, Sati veio junto comigo e eu tive coragem de pôr um fim. Sou imensamente grata à minha prima, ela é sua prima, né, Luana? Sem dúvida. E tenho muita fé em Deus que esse pesadelo não completa aqui, mas enfim, né, de superação disso aqui. E assim, que a triste história, né, que essa triste história nos sirva também como uma possibilidade de repensar realmente as condutas, de sair desse lugar. Infelizmente, é mais um corpo de mulher que se vai em razão dessa doença social que é a violência contra mulheres. E, infelizmente, é mais um corpo que se vai. Mas, assim como a gente tem, né, mulheres... E essa hashtag, acho que vocês estão colocando aí, ela tem a força de dizer isso. Você nos dá voz para lutar. Porque se esse homem acha que vai silenciar mulheres, ou se outros homens acham que mulheres serão silenciadas por conta dessas práticas, não. É nesse momento que realmente a gente se levanta, que a gente se une ainda mais e que a gente precisa fazer a diferença na sociedade, tentando superar, tendo uma criança como Raul aí como esperança, sem dúvida. Eu digo isso sempre, eu digo, gente... Essa mãe vai chorar. É por isso que eu disse, eu não sou somente orgulho pela profissional, professora, minha membro da comissão, mas também pelo amor e a forma como ela cria. Eu tenho uma amiga que é a mesma coisa, um filhinho de 4 anos chegou numa loja e pediu a vassoura, uma vassoura e uma pá de lixo. E aí ela foi crucificada porque ela comprou a vassoura e o pá de lixo. E ela disse, não, meu filho, ele quer. E se ele quiser comidinha e pratinho, eu vou dar, porque eu vou dar também, porque é independente. Esse não é o lugar da mulher, é o lugar de, né? Todo mundo é responsável. Então, são atitudes como essa, dessas mães que têm coragem de criar os seus filhos, independente do sexo, de forma igual, trazendo seu papel
principalmente nessa mudança de pensamento, porque a forma como a gente cria ou vai criar os nossos filhos vai repercutir na forma como esse filho vai tratar a mulher que vier a se relacionar, né? Pois é, e assim, Joelma, verdade, Joelma, é um desafio para nós criar meninos e dizer que eles não estão aqui para ajudar as mulheres, não, porque a gente não precisa de ajuda, basta eles fazerem o que eles têm que fazer e a gente faz o que a gente tem que fazer também. Pronto. A casa dá para a sujeira que está na casa é para todo mundo, então todo mundo pode pegar na vassoura, a gente não vai cair no mundo de ninguém. E essa ideia de que meu marido é legal, gente, ele me ajuda, olha, eu pari, mas ele me ajudou. A obrigação de todos, Me ajudou, eu já pari, e ele ainda está me ajudando. Hoje, trocar uma fralda? Não, me ajuda não, gente. É assim, a parceria é essa. Tem que ser todo mundo junto. E eu volto a falar que isso tudo é um convite para todos nós olharmos o papel da família, né? A gente não tem como trazer para a sociedade aquilo que a gente não consegue nem colocar em prática no nosso seio familiar. Então, a forma como a gente vai travar essas discussões, a forma como a gente vai educar os nossos filhos, vai repercutir significativamente nesse combate e na diminuição de violência de gênero. Sem dúvida. Não deixa a gente aqui não, senão não acaba hoje. Não vai acabar, viu, Fábio? O Fábio já apareceu. São muitas histórias, né? São muitas histórias. É um tema que ele não se esgota em uma live. Eu acho que ele não se esgota em nenhum contexto, né? Pela importância. E, enfim, por ainda ser tão recorrente. Que nenhum homem se sinta ofendido por ser chamado de mulherzinha. E eu vi na fala de vocês e na exposição, né, dos nossos internautas, dos nossos usuários, como é claro, né, em maioria mulheres, que a gente ainda passa por um momento de sociedade, né, tão evoluída em muitos contextos, mas ainda tão precário nesse sentido, né? Então eu acho que foi muito válido o tema. Eu agradeço muito a generosidade, a explanação, tanto da doutora Tâmara Andreucci e da doutora Lorena Peixoto Oliveira. Viu? Acho que engrandeceu muito a fala de vocês e acredito que seja muito representativa, né? Não é à toa que levantou tantas discussões. É uma live que ela fica gravada, então eu acredito que ela ainda vai ser vista muitas vezes. Viu? A gente agradece demais a generosidade, parabeniza também pela militância e pelo Dia do Advogado, né, que é hoje, coincidentemente. Viu? A gente está muito grato mesmo, viu? Muito obrigado. Gratidão a vocês pelo convite, viu, Fábio, pela confiança. Dizer que estamos aqui, eu vou falar que estamos, e ela vai repetir daqui a pouco, né? Porque realmente é algo que a gente faz, é uma batalha para não, é só se realmente não for possível. Mas aí vai uma outra, vai alguém lá, mas sempre tem alguém da Comissão da Mulher que está aqui nessa frente. Eu, particularmente, enquanto docente, enquanto historiadora, pesquisadora dessa área, não vou me furtar nunca de levar essa discussão, seja onde for. Isso se faz necessário. E que lindo o projeto de vocês, parabéns, tá? Que vocês continuem trazendo aí outras tantas temáticas relevantes e contribuindo não apenas com os estudantes da UFRB, mas contribuindo com a cidade de Feira de Santana, que realmente ganha muito com a chegada dessa instituição de grande nome, de grande importância para o interior da Bahia. Importante a gente situar isso, né? Uma transformação para o interior da Bahia. E é bom, e nós nos sentimos lisonjeados e presenteados com essa oportunidade, porque falar sobre essa temática me enche o coração de alegria, apesar de ser uma temática emblemática, assim, traz sim, feridas, traz reflexão, mas só em nós podermos estar falando com essa liberdade que nos é dado neste momento, neste espaço, nessa plataforma, isso é muito gratificante. Eu agradeço ter podido dividir esse espaço com a doutora Tâmara, que eu não me furto em elogiar. Ela sabe bem como eu sou tiete dela. A etagem é dos dois lados, gente. E obrigada, Fábio, obrigada a toda a instituição pelo convite. Estamos aqui sempre de braços abertos
A comissão, independente de quais sejam os membros que vão estar participando, a comissão está de braços abertos, inclusive para recepcionar ideias, projetos, aquilo que há necessidade da sociedade, que a gente possa estar fazendo esse trabalho, porque a gente sabe que o alcance da OAB, enquanto instituição, é muito grande. Então, eu me coloco à disposição, através das redes sociais, através do Instagram da própria comissão da mulher advogada, da mulher de Feira de Santana, OAB Mulher FNCA, e do Instagram particular também, para estar encabeçando projetos, falando sobre determinadas temáticas que realmente são necessárias e importantes. Mais uma vez, muito obrigada. Nós que agradecemos a vocês. Jéssica, tá? Jéssica, obrigada, querida, pela confiança e pela indicação aí. Que legal. A gente agradece a toda a equipe, né, envolvida na transmissão dessa live. Tem muita gente no bastidor, tem a Jéssica, a Akma, Helena, tem as nossas queridas intérpretes, né, que faz essa live também ir mais longe, né? Ela tem alcançando, tem um alcance maior. E é isso, viu? E agradecemos e, infelizmente, temos que finalizar. Viu? A gente finaliza com muita alegria e ressaltamos que estamos todos juntos por Sátila Lorena e todos juntos por todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência, seja ela qual for, todas as pessoas. Um abraço, muito obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde. Segue o Instagram da comissão. Ela está perguntando como estudante de direito, como podemos ajudar, né? A comissão está ouvindo? Estou. Comissão para a gente trocar aí. Ideias. OAB Mulher FSA. Vai lá que a gente trabalha, a gente conversa um pouquinho e está aderindo também todas as campanhas que, porventura, a gente venha estar lançando. Quanto mais pessoas souberem, quanto maior for o alcance, melhor, né? Estaremos contribuindo para toda a sociedade. Excelente. Tchau, tchau.